Boa tarde, moçada, eu sou o Cleto. E aí, galera, meu nome é Duan. E hoje nós estamos tomando uma cerveja Fruit Beer com pitanga e Pimenta rosa. com 6% de álcool. Mas você sabe determinar a quantidade de álcool que tem numa cerveja? Nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês como é feita a determinação quantitativa do teor alcoólico de uma cerveja. Mas, Cleto, a gente não vai fazer isso de qualquer jeito, jogar umas fórmulas aqui, trocar as variáveis ali e pum, deu. Não, a gente vai mostrar isso de um jeito mais científico, beleza? Primeiramente, para a gente entender essa fórmula, precisamos entender um conceito sobre fermentação. O que é fermentação? A fermentação é um processo químico enzimático produzido pelo fermento, onde ele capta o açúcar produzido pelo mosto cervejeiro e transforma em dióxido de carbono e álcool. Após aprender esse conceito básico de fermentação, a gente pesquisou uma fórmula onde que a maioria dos caseiros ou cervejeiros já utilizam. Ela é descrita como densidade original menos a densidade final multiplicado por 131. Mas agora você vai acabar atendendo nesse vídeo o porquê do 131. Vamos lá? Vamos entender na teoria como isso funciona agora, no papel. Vem pra cá. Bom, pessoal, então vamos ver agora na teoria como o processo de fermentação funciona, né? A gente tem aqui a equação química que envolve fermentação, né? Então aqui a gente tem a molécula de açúcar e desse lado, né? E desse lado aqui, como produto, a gente tem a molécula de gás carbônico, né? O CO2 e o etanol, o álcool, né? Bom, a gente sabe que a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol e a do CO2 é de 44 gramas por mol. A gente consegue extrair disso aqui uma relação de quanto para quanto que foi gasto nesse processo. Então vamos lá, vamos pegar aqui 46 dividido por 44, 1.045. Então vamos arredondar esse valor para 1,05, beleza? Vamos guardar esse valor aqui. Agora a gente vai trabalhar com a densidade do etanol. Para quê? Para converter o etanol, né, o álcool, de peso para volume. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente tem a densidade do etanol, que é 789 kg por metro cúbico, certo? A gente vai arredondar esse valor para 800 kg por metro cúbico. Porque a gente vai converter essa unidade aqui para deixar ela melhor na nossa equação. A gente convertendo esses valores vão ficar 0,8 gramas por ml, beleza? Vamos guardar esse valor também. Antes de partir para estimar uma gravidade original, o cervejeiro caseiro deve saber que existem outras escalas de medição de gravidade, de densidade. Existe o grau Plato, existe o grau Brix e a SG, que é o termo em inglês de Specific Gravity, que seria a gravidade inicial de uma cerveja. A densidade específica é a razão dentro de uma substância que queremos descobrir em relação a uma densidade que nós já temos. Nesse caso seria a da água. Aqui nós temos um densímetro dentro de uma proveta e uma solução que nós queremos descobrir qual é a sua densidade. O densímetro ele é padronizado a 20 graus Celsius com água. E nós temos nesse exemplo aqui uma escala que vai de 1 até 1100. Isso a 20 graus, dentro de uma água. Aqui na nossa solução temos uma solução de água com açúcar. Nós queremos descobrir qual é a densidade dela. Nesse caso aqui que nós estamos mostrando, temos uma medindo nesse momento a 27 graus, 27,6, 1050. Então nós temos nessa solução 1050 dessa solução comparado à referência, que seria o da água. A água tem uma densidade 1 e o nosso sistema aqui agora nesse momento está marcando 1050. Nós temos também um refratômetro que tem a mesma função de um densímetro. O refratômetro ele também tem a mesma marcação de 0 a 1100. Se eu não me engano acho que até 1200. Vai mais. O que consiste de uma coisa? O que diferencia de um para outro? Aqui nesse momento eu estou usando 250 ml.
Aqui eu vou usar 2 gotas. Então, para o cervejeiro caseiro, né, que tem a sua produção reduzida, 20, 30 litros, é mais vantagem usar um refratômetro, ao invés de um densímetro, uma proveta com densímetro, pela quantidade, né? Vale lembrar, Cleto, que lá no começo, quando a gente começou a fazer cerveja, a gente olhava os vídeos e pesquisando e tal, e aí, no meio da mostura, a galera pingava aqui 2 gotinhas e olhava. A gente pensava, que diabos os caras estão olhando, cara? Vendo as estrelas? É uma luneta, o que é? Então agora a gente vai entender o que tem aqui dentro. Então aqui ele mede o índice de refração da luz em relação à densidade. Então se colocar aqui água, ele vai marcar aqui, a gente vai colocar a câmera para vocês. Se a gente colocar água, vai marcar 1. Quer dizer que a água tem 1 de densidade. Então se a gente colocar essa solução que a gente tem aqui, vai marcar 1050. Então quer dizer que a densidade é 1050. Esse equipamento é muito bacana para fazer esse tipo de medição para cervejeiro caseiro, né? Incluída nessa informação, Duan, existem tabelas de compensação de temperatura. O que isso quer dizer? O nosso equipamento aqui, o densímetro, ele é calibrado com água a temperatura de 20 graus. Quando o cervejeiro caseiro está produzindo cerveja, quando ele consegue abaixar a temperatura, ou ele está medindo a sua evaporação da cerveja e a sua gravidade vai aumentando, né? Vai aumentando a quantidade de açúcar, vão se concentrando mais. Ele tem que fazer essa tabela de conversão na temperatura que está sendo medido, tanto aqui quanto aqui. Aqui, normalmente, quando o cervejeiro caseiro pinga 2 gotas e mede, 2 gotas, deixando um pouquinho aberto, ele já vai resfriar a temperatura ambiente, mas né, existe uma correlação. Mas aqui, principalmente, durante a fermentação, existem tabelas para conversão. É muito importante isso. Mas tem um porém, Cleto. Estritamente falando, essa relação entre a mudança da gravidade específica e a produção de álcool por volume, ela não é linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que podem ocorrer desvios. De novo, o que isso quer dizer? Quer dizer que para cervejas com densidade muito elevada, e consequentemente vai ter uma resposta de um volume alcoólico maior, para esse tipo de cerveja, desvios podem ocorrer para mais ou para menos. Então a gente pode ser que ocorram erros de medição para cervejas que têm acima de 7,8 ou 8% de álcool acima disso. Então, para esse tipo de cerveja, é usado alguns outros multiplicadores na fórmula ou até outras fórmulas ou equipamentos, né, que fazem essa medição de uma maneira quantitativa muito mais eficiente do que essas fórmulas que a gente vê aí, para esse tipo de cerveja, né, com uma densidade maior e com um teor alcoólico maior. Mas vamos voltar àquela fórmula que a gente tinha falado agora há pouco. Então nós temos uma densidade original, uma densidade final. A original, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, está com 1050, mas vamos adiantar o tempo. Pum, caiu para 1010. O que isso quer dizer? Que ao longo da fermentação, o consumo de açúcares aqui pelo fermento produziu álcool e CO2. Nesse caso do CO2, ele é perdido, ele é expelido pelo seu fermentador e vai para a atmosfera. E é interessante que também, até agora me veio na cabeça, empresas grandes pegam esse CO2 que tem aqui dentro, né, do fermentador, né, e eles reutilizam novamente no processo cervejeiro. Então, as grandes fábricas, para não perder a fermentação, além de produzir o álcool e o CO2, utilizam esse CO2 novamente na hora que for engarrafar a cerveja. Então, o que ele faz? Coloca em grandes tanques o CO2, depois da fermentação, todo um processo bem tecnológico, provavelmente, né? E quando estiver engarrafando a cerveja, de vez de ele estar comprando estar comprando CO2, ele vai estar utilizando da própria fábrica, da própria fermento. Então quer dizer que no processo de fermentação, eu tenho lá meu tanque fermentador, ele vai produzir etanol, né, o álcool, e CO2, gás carbônico. E esse CO2 ele escapa. Então quer dizer que se eu lacrar todo o meu fermentador, o CO2 que vai estar em suspensão, ele volta a ser dissolvido no líquido, é isso? Também, isso é chamado de recarbonatação. Interessante, né? Tem muitas cervejarias que fazem isso. Então, quando às vezes você vai numa cervejaria, o cara está colocando do próprio tanque, é a própria refermentação que é produzida da cerveja, né? Refermentação, produz o CO2 e ele incorporou de novo na cerveja. E ele é servido em growler, em copo, enfim. Nessas festas você acaba vendo bastante. Agora a gente pode juntar tudo isso que a gente falou
e com uma análise dimensional bem básica, a gente vai quantificar o teor alcoólico de uma cerveja hipotética aqui que a gente tem. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos fazer uma análise dimensional agora da equação. Vamos lá. A gente tinha uma cerveja hipotética, né, com uma densidade inicial de 1,050 e a densidade final 1,010. Isso aqui vai dar uma perca de CO2 de 0,0 gramas, ok? Então vamos jogar esse valor aqui na fórmula. Então a gente tem aqui, ó, 0,040 gramas de CO2 que são perdidos, né, para a atmosfera para cada ml de solução, multiplicado por... Aqui a gente vai usar aquela relação que a gente viu lá no começo do vídeo, do quanto de etanol foi formado para cada grama de CO2, né? Então a gente chegou na conclusão de que é 1,05 gramas de etanol para cada grama de CO2 multiplicado. Aqui a gente vai usar a densidade do álcool para converter ele de peso para volume. Então a gente viu que para cada ml de etanol a gente tem 0,80 gramas. Então vamos ver o que essa parte da equação aqui quer dizer para a gente. Vamos lá. A gente tem então 1,05 dividido por 1, né? Vezes, entre parênteses, 1 dividido 0,80. Olha lá, 1,31. É aquele 131 que a gente vê na fórmula. O porquê que ele ainda não é 131? Para ele se tornar 131, basta a gente multiplicar por 100 para dar o resultado final em porcentagem. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa equação. A gente tem então 0,040 gramas de CO2 perdido vezes 1,31 vezes 100. Isso quer dizer que a nossa cerveja ela tem 5,24% de álcool por volume. É isso aí, galera. Valeu! É isso aí, moçada. Hoje apresentamos para vocês uma fórmula e deduzimos ela como que ela é feita. Como que você vai identificar quanto tem de álcool dentro da sua cerveja quando você começa a produzir ela, desde o começo até o final. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui basicamente a gente entendeu como funciona a fermentação, o que é a fermentação e como a gente pode medir o teor alcoólico de uma cerveja, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!